Como aplicar o ciclo de estratégias para emagrecimento, doenças autoimunes. Eu falo bastante para vocês, né, do ciclo de estratégias, que eu vivo fazendo o ciclo de estratégias. Vocês pediram muito para eu falar sobre esse assunto aqui no canal e aqui estou para desmistificar isso e mostrar para vocês que é mais simples do que vocês imaginam. Então vamos lá. Primeiro, esse conceito de ciclos de estratégias foi um conceito que Rita Castro e eu criamos no nosso livro, nosso primeiro livro, Alvos Genéticos e Epigenéticos, Estratégias Nutricionais Eficientes. Nós fizemos porque a gente queria ilustrar para todas as pessoas que lessem que era importante a gente sempre mudar o nosso estilo de alimentação. E a gente deu nomes para ficar mais fácil esse vai e vem das mudanças alimentares. E os nomes que a gente colocou foram low carb, cetogênica, jejum intermitente, plant-based e carb cycling, que é o ciclo de carboidratos. Nós ajustamos alguns conceitos de alimentação que já existiam e colocamos de uma forma em que se tem um vai e vem interessante para modulação da expressão gênica, modulação hormonal e vislumbrando perda de peso, modulação da resposta inflamatória, ganho de massa muscular e mais uma série de outros benefícios. Então vamos entender como aplicar isso. Eu já falei para vocês, eu vivo em ciclos. O que significa viver em ciclos? A cada tempo ter um estilo de alimentação diferente. Então vamos começar pela low carb. Por exemplo, quando eu estou fazendo low carb, eu posso fazer uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, depende. Isso é a gente que vai padronizando, não existe um modelo de como fazer. A low carb nada mais é do que um uso racional de carboidratos, em que nós trabalhamos carboidratos de baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica na alimentação. Tem vídeo aqui no canal só falando de índice e carga glicêmica que vocês vão entender com muita facilidade. Vai lá depois dar uma olhada. E quando a gente fala de modulação da carga glicêmica, é a gente fazer refeições que tenham a carga glicêmica baixa a moderada. Principalmente as refeições estratégicas. Na low carb, o que eu mais chamo a atenção é para que a primeira refeição e a última refeição sejam refeições de índice carga glicêmico baixos. A gente coloca mais o índice glicêmico para moderado no almoço, no lanche da tarde e a gente substitui. Por exemplo, de manhã, ao invés de usar um pão feito com farinha de trigo, eu vou usar um pão feito com farinha de amêndoas, com farinha de grão de bico, com farinhas que tenham um índice glicêmico menor. Ao invés de usar coisas que tenham muito carboidrato, eu vou compor com alimentos que tenham proteína. Eu posso fazer um ovo mexido, eu posso fazer esse ovo mexido na manteiga, no azeite para compor um pouco de gordura. Eu posso colocar alimentos como abacate, que tem a carga glicêmica baixa e um excelente perfil de gorduras. A gente pode trabalhar essa alimentação low carb ao longo do dia, tá? Sempre tentando manter a refeição com uma quantidade de carboidratos de alto índice glicêmico baixo. Então, para facilitar, vocês têm que fazer o seguinte: pega uma lista de alimentos com carga glicêmica baixa e coloque esses alimentos na rotina. No meu livro Keto Plant, vocês vão encontrar uma tabela de uma lista com vários alimentos de índice glicêmico baixo a moderado. Então, ó, pedi pro pessoal colocar esse livro aqui, vocês encontram na Paulo Books, e eu fiz uma tabelinha ali para ficar mais fácil para vocês entenderem como aplicar esse conceito, como trabalhar essa low carb. É um estilo de alimentação que eu passo, acho que metade do meu ano eu faço low carb. Aí as pessoas perguntam: Luciano, você tem carbofobia? É um termo engraçado, né? Não tenho nem um pouco de carbofobia, mas para mim, eu, Luciano Bruno, como tenho 2 doenças autoimunes, qualquer excesso de carboidrato me traz uma exacerbação de uma resposta inflamatória que eu já tenho exacerbada e me traz dor. Então as pessoas que sentem muita dor, que sentem muitas complicações inflamatórias, eu falo, comece com o estilo low carb. Logo que a gente começa a fazer o low carb, suponhamos que a gente decidiu fazer um mês de low carb. A gente começa a incluir jejum intermitente. Gosto demais do jejum intermitente, principalmente pelo estímulo da modulação da expressão gênica. Nós precisamos, eu brinco que um dia por semana, a gente tem que dar um descanso para a nossa máquina para que as coisas funcionem de uma forma mais harmônica. E eu faço pelo menos uma vez por semana jejum intermitente como forma de modulação da expressão gênica e modulação da resposta inflamatória. A pergunta é, posso fazer low carb e jejum intermitente ao mesmo tempo? Sim, eu posso fazer a semana inteira de low carb e escolher um dia da semana. Por exemplo, toda terça para quinta eu quero fazer um jejum intermitente. O jejum ele tem que ser de no mínimo 12 horas,
só que 12 horas começa a produzir corpos cetônicos, então eu digo a vocês que no mínimo 14 horas e o máximo já é controverso, pode ser 20, 22, 24, tem gente que faz de 30 horas, mas eu não prescrevo jejum acima de 20 horas, porque eu acho que vai perdendo a eficiência, de 18 a 24 horas já é bastante eficiente. Eu gosto de fazer o jejum em que eu paro de comer às 18 horas de hoje e volto a comer ao meio-dia, 1 hora de amanhã. Aí sempre tem as perguntas. O que eu posso incluir no jejum intermitente? O que não quebra jejum? Luciano, então vamos lá. Água não quebra, café não quebra, nem um chá, desde que não tenha adoçante e nem açúcar. Não quebra jejum. Limão espremido, meio limão, não tem carboidrato suficiente para diminuir a produção de corpos cetônicos. Então esse jejum metabólico não é quebrado. Nem glutamina, quantidade de 2, 3, 4, 5 gramas, nem creatina vai quebrar esse jejum metabólico. Então dá para usar, dá para fazer um shot com cúrcuma, com gengibre, com moringa, dá para tomar um chazinho. E a pergunta é, posso fazer um suco de limão? Vai quebrar o jejum? Não vai. Meio limão espremido, 1 limão espremido em um copo de água, não tem carboidrato suficiente para quebrar a produção de corpos cetônicos. Isso tem que ficar claro, senão a gente vai achar que vai quebrar. Própolis não quebra jejum, tudo isso a gente pode usar. Então no dia de jejum, para não ficar tão sofrido, a gente acaba fazendo isso. Quem não consegue fazer jejum direito, pode lançar mão de alguns artifícios. Existe um produto na farmácia de manipulação que chama beta-hidroxibutirato, que é o BHB. Quem faz jejum e sofrer no sentido de ficar ansioso, ficar querendo comer o mundo, ficar muito cansado, com dor epigástrica, com dor de cabeça, com mau humor, acorda e consome entre 3 a 6 gramas de beta-hidroxibutirato, que já é o corpo cetônico pronto, uma fonte de energia rápida para o cérebro e que vai ajudar muito você a conseguir executar e finalizar aquele jejum até meio-dia, 1 hora, que seja lá o tempo que você está planejando para terminar. Outra coisa que também ajuda muito na execução do jejum é o uso do C8, que é o ácido caprílico. Esse ácido caprílico é um ácido graxo de cadeia média, que tem uma absorção, já 25% já é absorvido no estômago e tem um fornecimento de energia muito rápido para o cérebro. É uma fonte nobre de energia advinda de gordura, que não quebra jejum, até 5 ml, até 10 ml na verdade não vai quebrar. Uma colher de sopa tem em torno de 7 ml, não vai quebrar o jejum e pode potencializar a produção de corpos cetônicos, que é o grande motivo de se fazer um jejum. Tem um vídeo que eu fiz só sobre jejum. Se vocês quiserem saber mais informações, dá uma olhada aqui no canal que acho que vocês vão gostar do que a gente colocou lá. Beleza. Estou fazendo aí minha semana, jejum, 1 vez por semana, jejum intermitente. Aí vem a pergunta, posso fazer 2 dias de jejum intermitente? A pergunta é, eu devolvo. Você se sente bem? Você tem um bom rendimento? Foco, concentração, sono, funcionamento intestinal? Tudo isso está bom? Se você me disser que sim, eu vou dizer para você que sim, que não existe problema nenhum em fazer jejum 1, 2, 3 vezes na semana. O que eu não gosto de fazer é o jejum diário. Perde-se muito a eficiência do que a gente busca. Então a gente tem que mudar sempre. Às vezes o paciente fala, tem dia que eu tiro o café da manhã, não é um jejum, e outro dia que eu faço café da manhã. Tiro, faço. Isso é bom? Isso é ótimo. Não só tirar o café da manhã no sentido de tirar, mas de mudar. Pensem. Nós temos que mudar sempre. Então eu estou fazendo low carb, estou fazendo jejum. Beleza. Vamos evoluir no sentido de vamos para o próximo nível aqui de dificuldade. Então se eu conseguir fazer jejum, conseguir fazer low carb, que tal tentar fazer uma cetogênica? Essa é a minha preferida. Só que a nossa cetogênica, é nesse livro Keto Plant que eu falei para vocês, que foi um livro que eu escrevi junto com o André Henrique, nós mostramos que a dieta cetogênica não é só aquela dieta com excesso de fontes animais, salsicha, linguiça, bacon, carne, frango, tipo, Luciano, que triste, estava feliz da vida que ia poder comer um monte de queijo, um monte de bacon. Não, isso não é dieta cetogênica. Porque existe um fenômeno chamado neoglicogênese, que é a produção de glicose a partir de compostos que não sejam carboidratos. E a proteína é usada para isso. Então é uma fonte de energia cara, que vai ter um custo metabólico alto e que não é nem um pouco interessante. A dieta cetogênica, para ficar fácil para vocês, tem um vídeo aqui no canal também de dieta cetogênica, é dieta do Mediterrâneo sem tubérculo. Então se você pegar todas as orientações da dieta do Mediterrâneo e tirar os tubérculos, que são os tubérculos? Mandioca, mandioquinha, cará, inhame. Tirar tudo isso,
você automaticamente vai fazer uma dieta cetogênica. Então é essa cetogênica que eu gosto, que é a cetogênica com característica do Mediterrâneo. Então se eu fiz lá um mês de low carb com jejum, eu posso jogar aí 2 semanas de cetogênica. Eu vou mudar totalmente o estímulo. Como eu já fiz low carb, já fiz jejum, eu já estou metabolicamente mais ceto-adaptado. Ou seja, eu já estou metabolicamente mais apto a produzir e usar corpos cetônicos. Ou seja, muito provavelmente preparado para fazer a cetogênica. Não pode passar o carro na frente dos bois. A gente faz cetogênica depois que passou pela low carb, depois que passou por jejum, aí as coisas começam realmente a fazer efeito. E a cetogênica que eu gosto de fazer inclui fruta, inclui muitos legumes, folhosos, uma série de coisas. Só que a carga glicêmica tem que ser muito, muito, muito baixa em todas as refeições para não ter uma outra alternativa que não a produção de corpos cetônicos. Então, cetogênica, se eu vou fazer, por exemplo, de manhã, se eu fizer ovos mexidos e uma fatia de abacate, estou fazendo cetogênica. No almoço, legumes cozidos, um pedaço de frango desfiado ou um peixe empanado, estou fazendo uma cetogênica. No lanche da tarde, se eu faço um shake com água, frutas vermelhas, um pouquinho de frutas vermelhas, até 30 gramas, ou metade de um abacate, de um avocado, né? Metade de um avocado, mais um shake de proteína de arroz ou de ervilha, ou o próprio whey, ou o próprio colágeno, eu estou fazendo uma refeição cetogênica. Se eu faço uma sopa de legumes que não tem tubérculos à noite, coloco um pouquinho do bone broth protein, que é aquela proteína do caldo osso em pó, que eu adoro usar na cetogênica, eu estou fazendo uma cetogênica. Tomo meu chazinho à noite, pronto. Descrevi aí para vocês um dia de dieta cetogênica que não é difícil de se executar. Aí vem um outro nível aqui de dificuldade que eu passo para vocês no ciclo de estratégias, que é fazer as estratégias plant-based. Vou dizer para vocês que eu, como profissional, como nutricionista, eu digo que é o mais difícil de se fazer, porque tem muita gente que não consegue ficar sem fonte animal. Quando eu digo no plant-based, você não pode comer ovo, nem queijo, né? Nem uma fonte animal, a pessoa olha para mim e fala, nossa, não vou, como eu vou viver? É muito fácil. Então no plant-based, a gente faz, por exemplo, 100%, né, com fontes vegetarianas, na verdade é uma alimentação vegana, em que de manhã, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, eu gosto de fazer isso no meu plant-based. Eu corto tofu em cubinho, refogo num pouquinho de azeite, coloco um pouquinho de shimeji, shiitake e depois amêndoa laminada. Pronto, meu café da manhã. No meio da manhã, chá, eu não costumo comer no meio da manhã, como um chazinho ou no máximo uma frutinha de carga mais baixa. Almoço, eu faço, aí eu uso bastante dos pseudo-cereais. A chave do plant-based é usar bastante pseudo-cereais, bastante assim, no sentido de compor uma refeição, que são quinoa, amaranto, trigo sarraceno. Eu gosto de arroz integral, arroz vermelho, arroz negro, cogumelos, tofu, tempê, legumes variados, folhosos, colocar um pouquinho de levedura nutricional, de semente de abóbora, de semente de girassol. Para você que mora fora e consegue encontrar hemp seed, que é a semente de cânhamo, tem uma quantidade de proteína incrível. Quem dera eu, aqui no Brasil, eu conseguisse achar semente de cânhamo. Então, como eu não tenho semente de cânhamo, eu coloco bastante semente de abóbora, que tem uma qualidade proteica incrível. Então, são coisas que a gente consegue, eu consigo montar uma refeição de almoço 100% vegetariana, com uma qualidade proteica de excelência. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Se eu coloquei mais ou menos uns 100 gramas de tofu ou tempê, mais uns 50 gramas de cogumelo, mais uns 100 gramas de quinoa e amaranto, mais uns 80 gramas de arroz integral, mais uns 200 gramas de legume e mais folhas variadas e por cima levedura nutricional, que tem uma qualidade proteica excelente, que é o Nutritional Yeast Flakes, mais a proteína de semente de abóbora, eu montei uma refeição simplesmente completa. Coloco bastante azeite ou óleo de gergelim ou óleo de abacate, pronto. Compus minha refeição, ficou maravilhosa e 100% plant-based. À tarde eu posso fazer um shake. Faço um shake com leite de amêndoas, proteína de arroz, ou proteína de ervilha, ou proteína de semente de abóbora. O que mais tem são fontes proteicas que se podem usar. Faço esse shake, posso colocar creatina, posso colocar glutamina, bati, pronto, tomei essa refeição. Ou eu posso fazer um pãozinho de amêndoas, em que a gente não usa nem leite, nem ovos. Tem várias receitas que a gente pode fazer com isso. A gente pode fazer várias preparações que eu gosto de fazer quando estou fazendo os meus plant-based. Eu gosto de fazer
uns bolinhos que eu faço eu escolho um tubérculo, por exemplo, uma mandioquinha, e componho essa mandioquinha com quinoa, com um pouquinho de gergelim, faço pequenas bolinhas, coloco um tofu no meio assim, enrolo, põe no forno, fica uma delícia. Então são coisas que a gente vai criando. E eu brinco quando a gente está fazendo plant-based, é quando a gente usa o máximo da nossa capacidade criativa, porque é mais difícil achar coisas plant-based dependendo dos lugares que a gente frequenta. Então, é um período que eu gosto muito de fazer. Mas geralmente à tarde, como eu não tenho tempo, eu faço mais shake. À noite, eu faço sopa. Eu gosto muito de tomar sopa à noite. Sopa de legumes. Aí eu sempre coloco na sopa de legumes quinoa, amaranto e trigo sarraceno. Na sopa. E além disso, quando a sopa está pronta, eu coloco 1 a 2 colheres de semente de abóbora tostada ou de proteína de semente de abóbora tostada. Fica uma sopa proteica de excelente qualidade e com gosto absurdo. Depois tomo, antes de dormir, um chazinho, feito. Montei um dia aí de plant-based. Entenderam? Por quanto tempo? O protocolo plant-based, os protocolos que vocês vinham aí por aí no ciclo de estratégias, é em torno de 5 dias. Fazer 5 dias de opções vegetarianas. Se você fez, gostou demais, eu posso estender, vai me trazer algum prejuízo? Desse jeito que eu falei? Nenhum. Pelo contrário. Só benefício. Eu indico para quem tem diabetes tipo 2 fazer com muito mais frequência. Para quem tem doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, para quem tem complicações autoimunes, fazer com muita frequência. Estratégias plant-based, que são as melhores formas de se fazer com o alimento modulação da resposta inflamatória. E por último, é o carb cycling, que eu mais faço quando existe uma perda de peso, uma perda de gordura eficiente e um ganho de massa muscular eminente. Ou seja, aquela pessoa que perdeu bastante gordura e que está ganhando bastante massa, que é um período que a gente já passou por várias estratégias, e esse período em que se faz o carb cycling, nós variamos a concentração de carboidrato. Como assim? Hoje eu faço uma alimentação com 70% de carboidrato, amanhã com 40% de carboidrato, depois da manhã com 60%, no quarto dia com 20%, vai oscilando muito. Esse carb cycling, ele pode ser um excelente estímulo anabólico, excelente estímulo de célula satélite. Aí eu sempre uso, quando eu faço carb cycling, sempre glutamina e creatina, nas doses de 5 a 10 gramas dia, principalmente nos períodos de carb cycling, para aumentar o estímulo anabólico. Só que mesmo fazendo carb cycling, eu dou uma controlada na carga glicêmica. Eu vou usar, por exemplo, mel, eu vou usar banana, vou usar um monte de coisa que na cetogênica não dá, mas a gente consegue controlar. Então, por exemplo, no carb cycling, eu adoro acordar e comer 2 bananas com 2, 3 colheres de farelo de aveia, 1 colher de mel e um scoop de proteína. Vou lá, amasso tudo. Meu Deus, isso pra mim, às vezes amasso um mamão junto, isso pra mim é uma refeição incrível. Acho que eu pulei algumas fases quando eu era criança, acho que a minha mãe pulou a fase dos cremes, das coisas amassadas, porque eu sou doido numa banana amassada, num pudim, qualquer coisa que seja amassadinha, que seja cremosinha, eu adoro. E aí eu uso essas coisas para fazer o carb cycle, faço muito mingau de aveia. Quase todo dia à tarde, eu faço um mingau com farelo de aveia, leite de amêndoa e uma fonte proteica. Eu uso 3, 4 colheres de sopa de farelo de aveia e mais ou menos 200 ml de leite de amêndoas, canela, cacau, polvilho em cima e coloco um scoop de proteína vegetal. Eu gosto mais sabor baunilha ou chocolate para fazer esse mingau de aveia. Eu vou lá, mexo, faço esse mingauzinho, ou como se tiver frio eu como quente, se tiver calor eu como frio. Excelente! Então são estratégias carb cycling que a gente consegue fazer ao longo da nossa rotina e que no final a gente só vai ter benefício. Então, por exemplo, eu vivo fazendo isso. Mas eu vou viver depois em carb cycling? Não. Chega um momento que essas oscilações podem atrapalhar um pouco na modulação da inflamação. É hora de talvez voltar para uma low carb, voltar para uma cetogênica, aí depois volta para o carb cycling. Entenderam esse ciclo de estratégias? É um vai e vem do nosso estilo de alimentação. A pergunta é, qual é o melhor estilo de alimentação? Aquele que você varia sempre. A cetogênica não é melhor, a low carb não é melhor, a carb cycling não é melhor, a plant-based não é melhor, o jejum não é a melhor. A melhor coisa que se faz é mudar sempre. O sentido desse vídeo é só para ensinar vocês a mudarem sempre. Para vocês se aprofundarem no conceito do low carb, do plant-based, do jejum, leiam
todos os meus livros. O primeiro, o Alvos Genéticos, o segundo, Reprogramando Seus Genes, o terceiro, Ketoplant, e o quarto, Reprogramando Seu Intestino, porque lá a gente mostra as várias formas de aplicar esses conceitos com uma forma, claro, muito detalhada. E para quem gosta desse assunto, também convido a fazer meu curso de autoimune, nutrição, remissão e ressignificação. Não é só para quem tem autoimune, mas para todas as pessoas que desejam aprender a gerenciar a resposta inflamatória por meio do estilo de vida. Esse curso é 100% online e maravilhoso. Vou aproveitar para agradecer todo mundo que está fazendo esse curso. Então, um número incrível de pessoas fazendo. Muito obrigado pelas mensagens, pelo feedback. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês terem acesso à programação do curso. Aproveitem, coloquem tudo em prática, porque eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de água na vida de vocês. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui por acaso. Se você assistiu esse vídeo é porque você tem algo a ser mudado, você tem algo para refletir acerca do seu estilo de vida. E eu te desejo, do fundo do meu coração, que você consiga colocar todos esses conceitos em prática, que ao final, a única coisa que eu sei que você vai ter é benefício. Tá bom? Um beijo grande, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, por vocês estarem comigo em todas as mídias e sempre me mandando mensagens de apoio, mandando incentivos. Peço que vocês deem o like aqui. O dar o like para a gente é extremamente importante. A gente sempre fica mais feliz e grato por isso. Compartilhe os vídeos, comentem, porque os comentários vão se tornar vídeo e eu agradeço imensamente por tudo isso. Até o próximo vídeo, hashtag Tamo Junto, sempre!